Todos nós já ouvimos várias colocações assertivas relacionando saúde e emoções. Aqueles de nós que já trazemos a cabeleira branca conhecemos bem essas ligações de saúde e emoção. Aprendemos que rir desopila o fígado. Aprendemos que o indivíduo invejoso fica verde. E daí para frente uma série de outras colocações que acabam relacionando estados emocionais com estados físicos, que relacionam estados emocionais agradáveis com estados de bem-estar físico e estados emocionais negativos com condições de doença, de mal-estar físico. O primeiro problema dessa ligação é a gente se acertar com palavras. A ideia técnica, a ideia profissional de uma palavra raramente coincide com a ideia que ocupa o imaginário popular do leigo. Então, o leigo acha que saúde é o contrário de doença, doença é o contrário de saúde, e acha que doença é uma coisa necessariamente física, e tem dificuldade de entender o que é saúde. A Organização Mundial da Saúde define as duas condições, tanto saúde como doença, como estados. Condição do indivíduo estar. Quem está bem, está saudável. Quem está mal, está doente. Na definição da Organização Mundial da Saúde, quem está estressado porque o aluguel está atrasado, está doente. Na definição da Organização Mundial da Saúde, quem está triste porque a namorada entrou com um pé e ele entrou com a outra metade, está doente. Na definição da Organização Mundial da Saúde, quem está se remoendo de remorso porque está se sentindo culpado por uma atitude, está doente. Qualquer condição de mal-estar biológico, emocional, espiritual e social vai caracterizar o estado de doença. O indivíduo que está com pressão alta, diabetes, câncer no fígado, está feliz, está em paz consigo mesmo, sem culpa, sem remorso, sem nada, está saudável. O corpo está bichado, vai mesmo para o desmanche logo, mas esse indivíduo, ele é saudável, porque ele está numa condição de bem-estar. Tem probleminhas físicos, é óbvio que tem problemas físicos. Carro enferruja. O estado do carro não necessariamente define a condição do motorista. É por isso que o leigo fica abismado quando vê um carro detonado na rua e depois descobre que o motorista saiu do carro sem um arranhão. O estado do carro não guarda relação direta com o estado do motorista. Embora o estado do carro informe como o motorista dirige. E a mesma regra vale para o nosso corpo. Saúde e doença são duas palavras que só se aplicam no singular. Não faz sentido falar no plural. E outro problema grave com saúde e com doença é que tanto uma como outra definem uma condição de ser. Tanto o estado de saúde como a condição de saúde, quanto a condição de doença, é uma condição de ser, estado, verbo ser, não ter, não ter.
As pessoas têm mania de dizer assim, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, eu tenho pedra na vesícula, né? E aí tem um erro grave, né? Não está totalmente errado. Eu tenho um celular, posso vender, dar, jogar fora, perder, né? Agora, faz isso com a sua pressão alta. Vende a sua pressão alta. Esquece ela na esquina, né? Esquece ela amanhã de manhã na padaria. Perde a sua diabetes na rua, né? Passa para frente, né? Troca a sua diabetes, né, por um modelo novo. Como é que você usa o verbo ter para uma coisa sobre a qual você não tem posse? Não é verbo ter, é verbo ser, é condição de ser. O correto é dizer, sou e pertenço. Sou diabético, sou nefropata, porque define uma condição íntima do indivíduo ser. E isso é significativo. Significa que eu sou e pertenço porque eu provavelmente sou um cara cabeça quente e ansioso. Sabe quando a minha pressão vai controlar? Não vai. A menos que o indivíduo mude radicalmente a maneira de ser, né, e ele deixe de ser um cabeça quente estressado. Caso contrário, né, vai continuar com aquele problema a vida inteira. Por isso que as pessoas arrastam as suas doenças a vida inteira. Porque elas não mudam a maneira de ser. Ainda batem no peito dizendo, eu sou assim, vou morrer assim. Vai mesmo. Né? E vai carregar todas as doenças que tem para o caixão. Né? Porque é a minha condição de ser. E isso fica tranhado, né, no vaso físico. Para superar o problema relativo às doenças, né, é necessário mudar de atitude. E tem que começar mudando de atitude mental. Todo gordinho já aprendeu que não consegue fazer regime. Porque não é que eu tenho quilos a mais. Eu sou gordo. Eu me penso gordo. Eu me vejo gordo. Depois de 2 semanas de regime, não comendo nada, perdeu 14 dias. Em compensação, não emagreceu nada. Porque não mudou a cabeça. Não mudou a atitude. A cabeça continua gorda. Aí o gordinho reclama que ele passa em frente à padaria, dá uma cafungada no pão e engorda meio quilo. É a condição de ser do indivíduo. Somente na hora que ele começar a mudar a ideia, a se pensar, a se enxergar, a se perceber de uma forma diferente, né, é que ele vai começar a colher resultados diferentes. Enquanto continuarmos fazendo sempre as mesmas coisas, vamos continuar sempre colhendo os mesmos resultados. O Kardec já colocou, e toda a misticismo já colocou o nosso corpo como um carro, como um veículo. Platão já usava essa expressão, Emmanuel, André Luiz usam essa expressão do corpo como sendo um vaso, como sendo um veículo. Né? E todo veículo tem as suas partes essenciais. As partes essenciais do veículo são essencialmente motor e o sistema de direção. No nosso organismo, motor e sistema de direção ficam num grande sistema, hoje em dia, integrado, chamado de sistema neuroendócrino imunológico. É o sistema nervoso, mais a parte hormonal, mais a parte imunológica. Elas formam uma coisa só. Apenas para efeito didático, apenas para efeito de sala de aula, para efeito de composição de livros, é que se separa estes 3 sistemas. Mas esses 3 sistemas formam uma única coisa funcional. O sistema nervoso, ele vai reajustar
as nossas funções ao ambiente. Nós começamos, evolutivamente falando, como seres muito simples que tinham que reagir ao ambiente. Toda a função do nosso sistema nervoso se resume a 3 funções finais: irritabilidade, condutibilidade e contratilidade. O sistema nervoso precisa ser capaz de perceber o que está acontecendo à minha volta, conduzir essa informação para a totalidade do meu ser, né, e criar um padrão de resposta. Toda a construção do sistema nervoso, ao longo dos últimos 2 bilhões de anos, é para cumprir apenas essas 3 funções. O nosso cérebro cumpre a mesma função, né, que qualquer bactéria pré-histórica. Nosso cérebro, que nós achamos tão evoluído, né, ele serve para cumprir os mesmos papéis que qualquer bactéria cumpre. Tem que perceber o que está acontecendo à nossa volta, tem que conduzir esta informação para a totalidade do ser e tem que permitir um padrão de resposta. Nós temos que reagir para o meio ambiente, ou incorporando o estímulo, ou fugindo do estímulo. O sistema endócrino vai regular as funções químicas, bioquímicas do nosso organismo. Numa bactéria, isso é relativamente simples. No nosso organismo, o evento fica um pouquinho complicado. Gerenciar o trânsito numa cidade de 20 mil habitantes é uma maravilha. Gerenciar o trânsito na 4ª maior cidade do planeta é um pesadelo caótico sem solução. Quando é que nós vamos ficar livres de engarrafamento de São Paulo? Nunca. Muda de São Paulo. São Paulo não vai ficar livre de engarrafamento. Simplesmente isso é um problema sem solução. Dada a complexidade do nosso organismo, regular essas reações químicas é algo complexo. Aí entram em cena os hormônios. Alguns hormônios têm efeito instantâneo. Frações de segundo, o hormônio é liberado e gera uma resposta. Outros hormônios no nosso corpo levam de meses a anos para gerar respostas. A nossa maneira de ser básica, a nossa maneira de ser predominante, gera em cada um de nós um padrão hormonal. Cada um de nós tem um padrão hormonal bem específico. Os hormônios de longo curso, que definem a nossa maneira de ser, né? E cada um de nós tem aqueles hormônios de ação rápida, de ação imediata. E isso vai gerar um padrão bem peculiar. Os hormônios de curso longo, eles alteram muito pouco ao longo da vida. Seriam necessárias mudanças dramáticas na nossa maneira de ser para alterar o perfil desses hormônios. E os hormônios de ação rápida, de ação imediata, eles reagem, são ajustados, né, à nossa maneira habitual de resposta. Os hormônios de resposta rápida, né, vão gerar, né, aquilo que popularmente ficou conhecido como hormônios do estresse. O estresse exige resposta rápida. Toda resposta a estresse é dada por um grupo de 2, 3 hormônios, são hormônios de resposta rápida, né, e eles geram as respostas do estresse. E essa resposta, ela costuma ser estereotipada para cada pessoa. A maneira de cada um agir. Tem uma pessoa que quando sofre um estresse, né, ela imediatamente parte para a briga. Começa a gritar, gesticula, quebra as coisas, bate, vai para frente. Né, e qualquer situação de estresse, ela age dessa maneira. E aí ela tem um perfil de descarga dos hormônios de estresse.
Tem outra pessoa que, frente a um problema de estresse, ela se encolhe toda. O famoso vacilão. Se encolhe, fica com medo, baixa a cabeça, né, recolhe as mãos, bota as mãos para trás, né, fala baixo, para de falar, começa a chorar. Né, e esse tipo de resposta estereotipada, né, vai gerar, né, a liberação de alguns tipos de hormônios que vão caracterizar esse padrão de resposta. E temos, finalmente, o sistema imunológico, que, diferente do que a TV Plim Plim, né, resolve vender, né, na propaganda, né, não tem nada a ver com um exército para defender o nosso corpo. Né. A função do sistema imunológico é de distinguir o que é nosso daquilo que não é nosso. Né. Toda a função imunológica, ela tem como princípio básico uma diferença entre o eu e o não eu. Não, eu é o outro, é o estranho. E a função imunológica é essa. Alguns indivíduos são tão egocentrados, são tão egoístas, né, eles estão tão focados no eu, né, que qualquer coisa que não seja eu é estranho e é desagradável. E tudo que é estranho e é desagradável, o meu imunológico reage. Como eu acho feio me identificar como egoísta, né, então eu troco de rótulo. Eu passo a ser um alérgico. Aí eu sou alérgico a tudo. Sou alérgico a pelo de cachorro, pelo de gato, carpete, pó, né, desinfetante, eu sou alérgico a tudo. Tenta conviver com uma pessoa durante um bom tempo, que você vai ver como é difícil conviver com uma pessoa dessa. Né? Porque ela é extremamente egocentrada. Já uma pessoa muito tolerante ao não eu, muito tolerante ao outro, né? Alguém que gosta de novidade, gosta de coisas diferentes, gosta de experiências, gosta de ver tudo diferente, né? Essa pessoa geralmente tem um padrão imunológico muito bom. O padrão imunológico dela é extremamente tolerante. Aí todo mundo pega as gripes, as febres, as epidemias da moda. Essa pessoa não pega nada. Atravessa, não pega nada, chonga de patavina. Todo mundo gripado, menos ela. Todo mundo com febre chikungunya, menos ela. Todo mundo com dengue, menos ela. Porque ele tolera a diferença, ele tolera o outro, ele não tem resistência, não cria anticorpos. Né? Então, o perfil imunológico desse indivíduo, né, é tremendamente tolerante, tremendamente plástico. Esses três sistemas, para efeito biológico, né, eles formam uma coisa só. Apenas para efeito de livro é que eles costumam ser separados. O sistema nervoso, junto com o endocrinológico, né, vai criar padrões de respostas. Nós temos um perfil de resposta neuroendócrino de longo curso, que determina a maneira como nós somos predominantes, mas temos, e é o que importa, né, um sistema de padrão neuroendócrino muito rápido. O sistema de resposta neuroendócrina rápido, né, é o que se chama de sistema nervoso autônomo. Gera dois tipos de respostas rápidas, né, uma simpática e uma parasimpática. Em grego, a palavra pathos, né, que está em simpático, né, que está em apático, que está em empático, que aparece em antipático, né? A palavra pathos, que está no cerne de todas essas palavras, né, significa as paixões que o ser experimenta. Pathos é aquilo que o indivíduo experimenta, aquilo que o indivíduo sente. Simpathos, né, é ao lado daquilo que o indivíduo sente. Ah, fulano, que gracinha, é tão simpático. Provavelmente ele está dizendo que fulano sente, pensa, age
mais ou menos da mesma forma que eu sinto, penso e ajo. Por isso que ele é simpático. E não gosta de fulano. Fulano é tremendo do antipático. É claro que ele é antipático, porque ele é anti. Ele sente, pensa, age de maneira diferente dos meus patós, da minha maneira de pensar, sentir e agir, das minhas paixões. Então ele é um antipático. Fulano é apático. O prefixo a-an em grego é negação, ausência. É o cara que não pensa, não sente e não age. É apático, parado, largado, é um sujeito chato, amoroso. É apático. Empático é aquilo que quase todos nós estamos procurando sem saber o que é, e justamente por isso que não sabemos, que temos dificuldade de achar. Empático é o indivíduo que tem a capacidade de verdadeiramente se colocar no lugar do outro. O empático é o cara que tem a capacidade de se colocar dentro, das emoções do outro. Toda vez que a namorada, a noiva, a companheira, resolve convocar para aquela DR, vamos discutir a relação, e ela começa com o famoso, você não me entende? Ela está dizendo que você não é empático. Você que não é capaz de perceber, de sentir como ela sente. O problema é que empatia é para muito poucos. Não é para quem quer. Empatia é uma faculdade difícil de ser desenvolvida, difícil de ser trazida à tona. O nosso organismo, ele gera duas respostas, uma simpática, uma parasimpática. São respostas bem diferentes. Geralmente, a resposta simpática é a resposta do nosso organismo que nos prepara para a briga, para lutar ou para correr. A resposta parasimpática é a resposta que prepara o nosso corpo para repouso, para dormir e descansar. É muito simples. Parasimpático é aquela modorra de domingo à tarde depois da feijoada. Dá aquela leseira, ninguém aguenta nada, todo mundo procura um barranco para se encostar, quer ficar mole. Aquele conjunto de sensações físicas é parasimpático. E simpático é aquilo que você sente quando alguém te provoca e você parte para a briga. Marido, mulher, esposa, vizinho, colega de trabalho, no trânsito. O meu sangue ferveu, parti para cima. Todo aquele conjunto de sensações é simpático. Em condições normais, nós deveríamos alternar respostas simpáticas e parasimpáticas. O problema é que por trás dessas respostas existe uma maneira de ser. Nós temos uma maneira padrão de ser. E esta maneira padrão de ser, ao longo dos anos, vai estragar, vai enferrujar a nossa balança, em um perfil de resposta. Ou simpático ou parasimpático. E aí nós vamos acabar tendo doenças, justamente porque a nossa balança ficou estragada, presa em uma destas respostas. Que a gente não teve, ao longo da vida, a malemolência, o jogo de cintura necessário para aprender a mudar as respostas em funções das necessidades. A finalidade de termos dois padrões de respostas é justamente para harmonizar o nosso organismo. O nosso organismo ele tem um processo comandado pelo sistema nervoso que gerencia o chamado meio interno. Ele tem de manter mais ou menos constante as frações internas do nosso organismo. Se colhermos sangue de todos nós agora, e formos dosar alguns parâmetros, nós vamos ver que as variações são mínimas. Por exemplo,
Se formos dosar a glicose no sangue de todos nós aqui agora, vai dar dentro de uma faixa para praticamente todo mundo. Todavia, alguns já jantaram, outros estão em jejum e alguns fizeram um lanche rápido lá embaixo. Apesar dessas três diferenças, né, a nossa glicemia vai estar mais ou menos no mesmo nível. Se nós formos dosar elementos de excreção urinária, ureia e creatinina, aquilo que dá o cheiro típico da urina, né, vai estar mais ou menos o mesmo padrão, né, em cada um de nós. Alguém bebeu 2 litros de água hoje, né, alguém bebeu 6 cafezinhos e um refrigerante na hora do almoço, né, alguém bebeu 2 cervejas, alguém bebeu suco, né? E cada um de nós teve um volume, um tipo de bebida diferente, um volume de bebida diferente, mas os valores são mais ou menos os mesmos. Isso é meio interno. E o sistema neuroendócrino controla isso. Homeostasia é fazer equilibrar esse meio interno com o meio externo. Com o meio externo, com o que está lá fora. Então, a temperatura ambiente, a umidade relativa do ar, tipo de atividade física, né, podem alterar esses padrões. E aí o nosso organismo tende a equilibrar estes padrões. Alguém tomou um café da manhã bem simples, foi para o trabalho foi um pesadelo. Deu tudo errado no trabalho. Tão errado que o indivíduo não conseguiu parar nem para almoçar. Ele tomou um café às 7 horas da manhã, simples, trabalhou, feito burro de carga o dia inteiro, não parou nem para almoçar, né? 7 horas da noite ele vai parar. Aí vai dosar a glicemia dele e não está baixa. Ela está dentro dos parâmetros normais. Porque o organismo vai, através da homeostasia, né, tentar compensar isso daí. Está fazendo 40 graus, está bombando. Né, mas é Natal, não pode perder a oportunidade, tem que vender. O cara está lá no Brás, na Maria Marcolina, está no maior pinote, correndo de um lado para o outro, gritando no microfone, chamando a clientela, vem comprar, vem comprar. O cara fica naqueles 40 graus, correndo de um dia para o outro, né? Se bobear, ele não bebe meio litro d'água. Mas ele não desidrata, porque o organismo vai compensar essa homeostasia, retendo o pouco litro, a pouco de água que ele tem no corpo. Aí o outro está no banco, no bem bom, com ar-condicionado, tudo gostosinho, tá? Não bebeu meio litro d'água, né? Mas mijou de 2 em 2 horas. Porque o ambiente externo é completamente diferente. Né? E aí, para manter essa homeostasia, né, vai ter que retirar o excesso de água do corpo. Né? E aí ele vai ter que urinar mais vezes. De tal maneira que manter essa gangorra da homeostasia exige um baita de um trabalho do sistema neuroendócrino imunológico. E é por isso que ele precisa de 2 padrões de resposta, um simpático e um parasimpático. E para essa balança funcionar muito bem, ele precisa o tempo todo nivelar, desviar um pouquinho para um pouquinho para outro, para compensar. Afinal, poucas pessoas são suficientemente boas equilibristas para manter isso aqui estável, sem ficar balançando. Se nós fôssemos bons equilibristas, estaríamos no circo ganhando dinheiro. Né? Como a gente não consegue equilibrar nada, né, a gente vive numa gangorra caindo, ora para um lado, ora para o outro lado. E a imunologia, né, sempre filtrando, né, o eu e o outro. Tudo aquilo que não sou eu é outro. Tudo aquilo que não é meu é outro. Isso vale para pessoas, coisas e ambientes.
pessoas, coisas e ambientes, situações. Quando a gente entra num ambiente que a gente não se sente bem, ambiente, esquece pessoas, só ambiente, móveis, paredes. Né? Você entra num ambiente que você não se sente bem, né? Provavelmente daqui a 4, 5, 6 minutos você começa a se coçar tudo. Quando a gente está com vontade de fazer alguma coisa, né, a gente fica se coçando todo. A coceira no corpo. Estou me coçando para falar, para fazer, para acontecer. Né? É o imunológico reagindo. É o imunológico funcionando. E o imunológico ele funciona em relação a tudo aquilo que não sou eu. Nesta relação entre eu e o outro, quando o outro é outra pessoa, né, o sistema é mais alerta ainda. É por isso que toda gatinha sonha em encontrar, né, aquela metade que é coisa de pele. Não é assim? Ah, encontrei fulana, a metade da minha laranja. Nós temos uma coisa de pele, uma sintonia, uma identificação com o outro que permite essa aproximação. E esse nível de sintonia, né, ele também dá trabalho, ele também tem que ser construído. Mas é o imunológico que nos protege. Sem o sistema imunológico, nós não teríamos as barreiras, nós não teríamos as fronteiras, nós não teríamos os limites. E o imunológico é que descreve os nossos limites. Até onde nós vamos, podemos, aguentamos, toleramos, somos capazes. Por isso que precisamos ter um imunológico bem desenvolvido. E quanto mais plástico for essa barreira, maior a capacidade de tolerância, né, melhor para o indivíduo. Indivíduos tolerantes costumam ter sistemas imunológicos muito bons. Indivíduos intolerantes costumam ter imunológicos frágeis. Já sabemos, mas recentemente isso foi documentado, né, que estados emocionais geram padrões biológicos. Né? E esse tipo de reposição ele não tem nada a ver com misticismo, com aura, com campos de força, tem nada disso. Tá? Ele está simplesmente avaliando padrões de temperatura corporal, né? Distribuição de calor. Né? Onde para o amarelo vão as áreas mais quentes, né? E para o azul vão as áreas mais frias. E aí, como isso se comporta no corpo, né, em relação a estados emocionais? Né? A diferença entre quem está com raiva, pronto para bater, socar, esganar, xingar alguém, né, e quem está com medo, né, encolhido, tímido, né, sem nenhuma capacidade de resposta. A pessoa que está se sentindo desgostosa, aquele que está feliz, aquele que está triste. Quem está no estado de surpresa, né? Quem está neutro, apático, não está sentindo nada. Né? Um indivíduo ansioso, né? Ai que droga, essa palestra não acaba, eu quero ver tapas e beijos, tá, né? Tá ansioso, né? Vive preocupado, né? Não está fazendo nada na hora certa, porque ele está sempre preocupado. Né? Quem vive preocupado nunca faz nada certo. Porque ele nunca está verdadeiramente ocupado, né? Fazendo a coisa certa, na hora certa, com a atenção certa. É o ansioso. Aquele que está amando, né? Está começando um novo namoro, né? Ou quem está deprimido, porque a antiga paixão foi embora, entrou um pé, eu entrei com a outra banda. Né? Quem está contente, né? O orgulhoso, o indivíduo envergonhado, o indivíduo invejoso. São todos estados emocionais, né, e as alterações
que podem ser percebidas a nível físico. Dependendo do perfil psicológico do indivíduo, né, ele pode manter alguns destes padrões de forma rotineira e sistemática. O indivíduo verdadeiramente saudável, numa expressão freudiana, né, ele provavelmente vai passar por tudo isso aqui ao longo do dia. Esse cara provavelmente é o mais saudável. Ele é em ebulição, ele está sempre se renovando, sempre se transformando. Agora, né, hoje eu estou com raiva, amanhã eu estou com raiva, depois eu estou com raiva, semana que vem eu estou com raiva, mês que vem eu estou com raiva, e a coisa está feia. A coisa está feia. Né? Um padrão, um perfil repetitivo. Esse perfil repetitivo é que vai gerar, né, os problemas físicos. O titio Freud, 100 anos atrás, para explicar esse mecanismo, ele descreveu 3 instâncias da mente: o ego, o id, o superego. A titia Joana, mais recentemente, através do Divaldo Franco, ela faz na série psicológica uma revisão da obra freudiana, só que ela troca a linguagem técnica por uma linguagem leiga. E aí fica muito mais fácil de entender, né, o que o Freud estava dizendo. No lugar do ego, que é o princípio de realidade, né, a titia Joana de Ângeles coloca o verbo poder. Princípio de realidade, aquilo que é real. Real é aquilo que eu posso fazer. É aquilo que verdadeiramente eu posso fazer. O id é o princípio do prazer. E o princípio do prazer, a Joana de Ângeles transferiu pelo verbo querer. Eu quero. Querer não é poder. É por isso que querer é princípio de prazer. Ah, amanhã eu quero dormir até 11 horas. Qual é, meu? Amanhã é quarta-feira. 5h30 da manhã, fora da cama, pegar busão e trabalhar, deixa de moleza. Querer não é poder, né? Querer, quem vive pelo princípio do prazer é criança. Fala isso para a vovó que tem uma neném de 1 ano e meio em casa, né? Quero, não quero. Né? Vem comer, não quero. Tomar banho, não. Né? Ela não está nem aí, que se dane a avó dela. Ela é princípio do prazer. Ela está preocupada única e exclusivamente com o que ela quer. Ela tem 1 ano e meio. 1 ano e meio pode. Né? Aos 30 anos, não pode. Isso não te pertence mais. Já te perdeu. E o superego? Né? O superego é o conjunto de regras sociais. Por isso que ele está acima do princípio da realidade. Né? É o dever. Né? O superego é o dever. Né? Eu posso, não quero, mas eu devo. Né? E o dever se impõe. Né? O titio Freud deixou claro que para sermos saudáveis, essas 3 instâncias têm que ser equilibradas. Na linguagem do Freud é difícil entender isso. Mas na linguagem da Joana de Ângeles, fica fácil entender isso. Eu até posso ficar na cama amanhã até às 10 horas. Só que eu devo levantar às 5h30, porque 7 horas eu tenho que estar no emprego em ponto. Né? E eu devo ir trabalhar, porque se eu não for trabalhar, o patrão não vai ficar feliz. E aí pode ser que o patrão resolva entrar com um pé e eu com a outra metade. Né? E se eu não for trabalhar, eu não tenho salário. Se eu não tiver salário, né, como é que eu vou pagar o aluguel no final do mês? Então eu devo. Não quero, mas posso. Abdicando dos meus caprichos. Eu quero ir para a piscina, mas eu devo ir trabalhar. Mesmo que eu possa, não é a coisa certa a fazer. Se nós conseguirmos equilibrar o dever com o poder e o querer, e fazer isso de forma saudável,
nós seremos pessoas felizes e saudáveis. Agora, toda vez que eu ficar brigando, ficar em conflito entre o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo, né, aí eu já estou num estado de doença. Porque aí eu já estou num estado de conflito, de tensão emocional. Toda vez que os senhores falam que estão tensos, estressados, eu estou com tensão emocional, é porque estão num conflito entre essas instâncias. Está brigando entre o que eu posso, o que eu quero e o que eu devo. E aí, enquanto não resolver o conflito, não vai encontrar um estado de bem-estar. E se o conflito resolver persistir e cronificar, o estado de mal-estar vai permanecer e vai cronificar. Então, é destes conflitos das instâncias da mente que vão surgir, né, os nossos males. Simplificando a tese do Freud, né, do conflito entre ego, superego e id, surge um estado de tensão. Hoje em dia a gente substitui estado de tensão por estresse. Eu estou estressado, né, ando nervoso. Né, são todas palavras que a gente usa para substituir esse estado de tensão. Já a gente vai ver como no Freud, né, todo estado de tensão gera um sentimento de culpa. Quer tenhamos ou não consciência desse estado de culpa. Esse estado de culpa necessita de uma punição. Né, e essa punição vai acabar aparecendo no corpo, né, como aquilo que a gente chama de doença. Todo estado de tensão altera o sistema neuroendócrino, altera aquele sistema simpático parasimpático, libera os hormônios, né, e aí gera um padrão de resposta típica no corpo. Né. Isso aqui numa condição fisiológica, síndrome de adaptação geral. Né. Nós estávamos no estado basal, sofremos um tipo de irritação qualquer, né. Mãos ao alto, perdeu o mano, passa a carteira. Um estímulo simples, trivial, rotineiro na nossa cidade. Né. Isso gera um estado de tensão com liberação de hormônios, né? E aí eu vou ter ou uma resposta simpática ou uma resposta parasimpática, né? Eu vou querer brigar com o ladrão, vou querer partir para cima dele, mas aí eu vejo que ele tem um trabuco na mão e eu me seguro, né? Ou então eu vou ter uma resposta parasimpática, aí eu começo a tremer